A paz do Senhor, meus amados irmãos, chegamos na lição de número 8, o exílio de Davi, dia 24 de novembro, e o texto áureo é bem grande, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, que diz: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Nossa verdade prática dos mais conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Bom, caverna de Adulão, local onde Davi se refugiou. O nome significa também, pode ser a ideia de fortaleza, mas possivelmente uma corrupção do termo hebraico nos brindou com o sentido de cova, caverna. Mas na verdade, então, a ideia seria fortaleza. Tornou-se então o local de esconderijo ou de retiro de Davi. E os parentes de Davi estavam em perigos, porque as coisas na antiguidade eram complicadas. Não tem esse conceito ocidental que cada um responde pelos seus atos, né? Então, no Ocidente, o Ocidente cristão, as pessoas respondem por seus atos. Isso não era uma realidade naquele momento, naquele contexto histórico, onde uma pessoa acabava trazendo consequências, um ato de um indivíduo trazia consequências para toda a família, para filhos, para esposa, para pai, para mãe. E é por isso então que a família de Davi e demais agregados estavam sim em perigo. Então eles foram para o encontro do, vamos dizer assim, o embrião do exército de Davi com esses 400 homens. Jessé e sua esposa são mencionados nesse texto, né, porque fala toda a casa, pelo que é evidente que eles não morreram antes dos eventos relatados no capítulo 22. Então, se Jessé e sua família, sua casa foi ao encontro de Davi, significa que eles estavam vivos ainda. No mesmo lugar estavam refugiados também os descontentes. A maioria tudo pessoas que eram contra o rei Saul, então, portanto, adversários do rei Saul. Pelo que não foi difícil reuni-los então, porque havia um ponto em comum, a ser adversário do rei Saul. E esse grupo de 400 vai posteriormente virar basicamente a guarda-costas, os guarda-costas de Davi, a tropa de elite de Davi. É interessante o que o John Schroeder falou. Ele diz assim: Davi, pois, tornou-se um fora da lei, vivendo na fortaleza de Adulão com os parentes e aqueles 400 descontentes que se reuniam ao seu redor. Davi tornou-se uma espécie de Robin Hood, né, a versão inglesa. O Ellicott diz assim: a situação do país, que se tornava cada vez mais melancólica sob o governo de Saul, levou os homens a buscar um líder que representasse uma esperança para o futuro. Davi não dispersou esses refugiados, muitos deles israelitas distinguidos e proeminentes, mas antes organizou-se em uma força militar. E a palavra aperto implica a perseguição, né? Quando estava falando que Davi estava em aperto, estava sendo perseguido. Davi não era o único que Saul perseguia, né? Se tinha mais de 400 pessoas ali, então você vê que Saul transformava os problemas em situações de perseguição. Embora existissem então leis
para proteger as pessoas que caíam em desgraça. Você lê isso em Êxodo 22, 5, Levítico 25, 36, Deuteronômio 23, 19. Mas naquela época é uma sociedade com muitos abusos, né? Infelizmente. Os deveres, então, os devedores eram reduzidos à servidão. Então Davi passou por um vale profundo nesse momento, né? Isso significa que na vida há momentos que tem vales para ser passados. Significa que há momentos que você tem que retirar-se. Significa que há momentos que é melhor você não bater de frente com a liderança, né? Mesmo que você entenda que aquela liderança está equivocada, às vezes é melhor você ser prudente e você se retirar. Davi não enfrentou Saul. Ele seria derrotado por Saul. Saul tinha muito mais estrutura militar, estrutura administrativa. Então, isso é importante, você saber o seu tamanho. Tem hora que é melhor você ir para uma fortaleza. Tem hora que é melhor você sair do campo de batalha. Davi fez isso. Davi confiava em Deus. Davi sabia que estava no centro da vontade de Deus. Mas Davi conseguia compreender os momentos. Isso é importante, você ter sabedoria. Então tem pessoas que a gente percebe que ele é chamado por Deus para desenvolver determinada atividade, mas é imprudente. Acha que pode já ir tomando certas atitudes. A vida não é assim. A vida não mostra assim. Os grandes personagens da Bíblia souberam recuar em algum momento, souberam se retirar em algum momento e souberam também prosseguir no momento apropriado. Então, essa retirada estratégia de Davi é muito importante nós fazermos essa reflexão. Ele foi para a cova de Adulão. Simboliza uma série de questões que a gente também precisa aprender. Há momentos na vida que é melhor a gente se retirar. É muito mais estratégico, é muito mais prudente. A leitura bíblica de classe está em 1 Samuel 22, 1 a 5. Você sabe que o capítulo 22 do primeiro livro de Samuel tem 23 versículos. Objetivos específicos: caracterizar o exílio de Davi, expor Davi o amor com os pais e explanar sobre pessoas que morreram por Davi. Há uma interação com o professor que fala das inúmeras situações difíceis que o cristão tem em seguir o Senhor. A gente passa uma caminhada cristã de amadurecimento e de crescimento na vida espiritual. A lição dessa semana então mostra que Davi cresceu como homem de Deus. Só que foi no exílio, né? Não foi na corte mais, né? E a corte, ele tinha a proteção, o conforto, as sofisticações que a época permitia, mas uma caverna fora da corte é como se estava no exílio, né? Nós temos aqui uma introdução. Nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Essa é uma reflexão importante, porque às vezes tudo que é ruim a gente imagina ser negativo, mas não necessariamente. Existem situações que provocam em nós uma resistência extraordinária. Existem situações que aparentemente parecem ser muito ruim para a pessoa, mas que pode exatamente aquela crise gerar uma saída extremamente importante. Ponto central: o crente deve tirar preciosas lições para a vida espiritual dos muitos conflitos vivenciados. Então, o problema não é o conflito, é como você vai administrar esse conflito, né? Então, seria como administrar crises. Então, o problema não é só as crises. A vida da gente é uma vida pautada por situações de altos e baixos, de vales e etc. Como administrar isso? Essa é a questão, tá? E essa lição é interessante porque ela propõe e permite que a gente faça essa reflexão. Então, o primeiro ponto aqui: as características do exílio de Davi. A caverna de Adulão. Lugares, pessoas, situações, tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. Davi então deixa o território e vai a uma região que conhecia muito bem, que é a região da caverna de Adulão.
O nome Adulão quer dizer refúgio. Era assim denominado por causa de uma cidade em suas proximidades. Ela estava em Cefelar, na planície de Judá, distante de Jerusalém a aproximadamente 26 quilômetros. Mas esse não é o caso, porque nesse momento, no reinado de Saul, Jerusalém não era a capital de Judá. Jerusalém não era a capital de Benjamim, porque na verdade ela fica na tribo de Benjamim. Então, aqui é só para a gente ter uma ideia da distância entre Jerusalém e a caverna de Adulão. Mas isso não indifere, porque nesse momento Jerusalém não era a capital do reino de Israel. Jerusalém vai tornar-se posteriormente com o governo de Davi. Houve fatos importantes na caverna de Adulão. Ali ela foi fortificada por Roboão, conforme 2 Crônicas 11:7, segundo livro de Crônicas 11:7. Depois o cativeiro foi reocupada pelos filhos de Judá, Neemias 11:30. E sua existência foi comprovada nos dias do profeta Miqueias, Miqueias 1:15. Hoje ela é chamada de Ait El-Mar. 2. Os exilados da caverna de Adulão. Muitos se dirigiam para ali, a fim de fazer a campanha, juntamente com Davi. Primeiramente, seus irmãos, seu pai, sua casa, e depois outras pessoas que estavam descontentes com o governo de Saul, procuraram uma nova liderança, que é Davi. Como Davi conseguiu firmar sua liderança nessas condições de crise? Bom, na verdade, não foi apenas uma ação sua, nós sabemos que foi a boa mão de Deus que capacitou, mas ele tinha talentos. Importante saber isso, porque às vezes a pessoa não tem talento e fica falando, não, porque Deus vai me fazer, mas você não tem talento, você não tem dom para isso. Então, irmão, tem coisas que precisa ter realmente bom senso, tá? Não é todo mundo que tem dom para todas as coisas. Então, claro que todo mundo tem o talento e a gente deve potencializar o talento que a gente tem. Mas tem coisas que não adianta. Então não adianta eu falar, não, eu vou pedir para Deus para fazer de mim um grande cantor, mas eu não canto nada, eu não tenho vocação para isso. Então, mas eu certamente eu tenho algum talento em alguma outra área e Deus pode me ajudar em outra área. Então essa é uma percepção importante, É você também saber o seu tamanho. Então, claro que Deus ajuda e abençoa, mas precisa saber qual é o seu dom, qual é a sua formação, porque também não tem muito sentido a pessoa não ter vocação para determinada situação e ficar forçando a barra, achando que espiritualizando situações que não tem nada a ver. Nós precisamos também ser racionais. Deus nos deu inteligência, Deus nos capacitou para isso, Então é importante também compreender isso. Como Davi conseguiu lidar com aquela condição. Tinha a bênção de Deus, mas tinha a vocação. A Bíblia fala que ele tinha uma capacidade de entrar e sair com uma prudência extraordinária. Tinha um talento. Então, na verdade, não foi apenas então uma ação sua. Ele também tinha a bênção de Deus. Os cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devem lutar com os mesmos objetivos, não tendo cada um a sua própria identidade, mas a de Cristo, ter a postura de Cristo. Se esse for o Espírito, Deus nos dará sucesso no crescimento da obra, quando a pessoa tem essa visão a respeito da fé. 3. O simbolismo da caverna de Adulão. Simbolismo. Foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em prática. Porque ali aquela turma lá era uma turma bem complicada, Ele fala que é desajustados e tanta coisa. Não era fácil, angustiados. Não é fácil se administrar esse tipo de pessoas que têm todos esses traumas e conflitos. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar de dia a dia. E não demorou para que esse número subisse para 600. Isso quer dizer que todos quantos vinham ter com ele não eram rejeitados, eram reaproveitados, eram aproveitados. Davi é o modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes ao serviço. Olha a capacidade de liderança de Davi, de acolher, de receber gente sem estímulo e transformá-lo em gente com estímulo
para desenvolver sua atividade. No simbolismo espiritual, podemos comparar Davi a Cristo. Nosso Senhor se dirigiu aos miseráveis, aos cansados, aos oprimidos, aos amargurados, aos publicanos e aos pecadores, e todos foram transformados pelo seu poder e passaram parte do seu reino. Assim, quem deseja reinar com Cristo precisa também sofrer com Cristo, né? Resumindo do tópico 1, resuminho, a caverna de Adulão era um lugar de refúgio para Davi e para todo esse grupo de pessoas aí. 2. Davi e o amor com os seus pais. Protegendo os pais. Isso é uma função bíblica, né? A Bíblia manda a gente honrar pai e mãe, né? Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Ele teve todo o cuidado especial para com sua família, para com seus pais. Foi até Moabe, porque sabia que eles precisavam de um lugar seguro para habitar. E também por ser o local de um dos seus ancestrais, né, que era Ruth, né, a Moabita. A inclusão de Mispa deve ser fato essa cidade real de Moabe. Sua citação está restrita aqui e o seu significado é torre de vigília. Então, Davi procurou cuidar da velhice do seu pai, já estava idoso, seu pai Jessé já estava idoso, mas ele procurou honrá-lo, né? Isso é muito importante. Embora ele estava em um projeto de guerra, de luta, de dificuldade, ele não esqueceu da família. 2. Recompensa bíblica para os filhos obedientes. Desde o Antigo Testamento, inclusive no Novo, tem ênfase da bênção de Deus para quem cuida e tem a sua família como prioridade. Esse ensino foi ministrado também por Paulo em Efésios 6, 2, 3. Nosso Senhor manifestou-se contra os filhos que não cuidam dos pais. Mateus capítulo 15, versículos 5 a 7. Tais filhos, simulada e mentirosamente, dedicam a Deus todos os seus bens, para não honrarem nem sustentar os seus pais, quebrando então o mandamento. Os filhos devem aprender a serem gratos, agradecidos aos seus pais. Isso é um aprendizado, né? Que tem. Então tem que aprender. Resuminho do tópico 2. Davi era um grande líder e também um bom filho e amava seus pais. Então, essa reflexão na escola dominical é muito importante. Isso é um ponto-chave. O cuidado que tem que se ter pela família. Morrendo por Davi é o terceiro tópico. Aqui você vê uma inconsistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar a sua vida. Não precisava ter uma caverna, na verdade, né? Ele precisava ter realmente temor de Deus, né? Não é porque está na caverna ou porque está... Porque você vê gente que está na caverna e é tão ruim quanto Saul. E por outro lado você vê gente que está na corte que é tão bom quanto Davi que estava na caverna. Então não é a geografia que vai definir o caráter do indivíduo. Mas é importante a gente estar pensando na ideia do homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, independentemente de onde ele está, ele tem o temor de Deus, né? Então os homens que estavam com Saul, ainda que não vivessem as mesmas condições dos que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos. Por quê? Porque Saul suspeitava de tudo e de todos. Era um ambiente de desconfiança. É a pior coisa que existe, você viver num ambiente de desconfiança. Tudo que você fala, a pessoa interpreta como conspiração. É horrível isso, né? Então Saul não sabia que lealdade não se compra com presentes, nem com dinheiro, nem com cargo, nem nasce com essa de uma família, só porque era uma família rica. Então não está ligado a isso, né? Mas sim, tem a ver com caráter, né? Caráter de um líder genuíno. Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas. Dão presentes em troca de lealdade, se inquietam com os que podem representar risco à sua posição. Tem gente assim, e às vezes até na igreja, a pessoa não dá oportunidade para o outro. Acho que tem medo, né? Tem medo porque não acredita, acho que no seu ministério, né? Não tem convicção da sua chamada. Então, tenta de alguma maneira depreciar o trabalho do outro. O preço de proteger Davi. Saul convocou Ahimelec e seus sacerdotes para que se apresentassem em Gibeá.
Não houve da parte de Aimeleque reação nervosa. Ele se declara limpo, pois tinha consciência limpa de que apenas ajudara Davi por tê-lo em grande consideração. Afinal de contas, Davi era o herói nacional. Ele tinha vencido o gigante Golias. E além do mais, ele era da família real, porque ele era casado com a filha do rei. Apesar dessa declaração sincera, Saul considerou um ato de traição. O homem desconfiava de tudo e de todos. Você desconfiar do sumo sacerdote, só porque o sumo sacerdote atendeu um crente, porque essa era a posição do sacerdote mesmo. O que ele fez? Ele mandou o seu exército massacrar os sacerdotes. Ninguém teve coragem de fazer isso, porque a crente não ia agir assim, mas tinha no meio deles um estrangeiro chamado Doeg, e aí ele cometeu esse crime brutal. Somente Abiatar, filho do sacerdote Aimeleque, escapou. Só ele. O resto todos foram massacrados. Foi uma coisa horrorosa, um crime bárbaro que o rei Saul cometeu. Então a amizade de Davi com o sacerdote Abiatar foi duradoura, porque ele perdoou a família dele devido a essa circunstância. E a sina de Doeg, né? Doeg é essa pessoa que não tem temor de Deus e mata os sacerdotes. Alguns estudiosos entendem que o Salmo 52 seja uma referência de Davi a Doeg. Davi inicia o Salmo mostrando que o ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista da seguinte maneira: sua língua intenta o mal, traça enganos, despreza o bem e ama o mal, não é reto no seu falar. Tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa prepotente, arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. Então o salmista deixa claro que Deus punirá esse tipo de pessoa arrogante. O ímpio pecador será varrido da face da terra. Pelo menos essas são as ideias do Salmo 52. Então, o resuminho do tópico 3. Aimeleque e outros sacerdotes foram executados sobre as ordens de Davi. Aliás, sobre as ordens de Saul. Sobre as ordens de Saul. Quer dizer, é um crime hediondo, né? Matar sacerdote é de uma covardia sem precedentes. E as considerações finais? Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nessa terra. Como disse Paulo em 1 Coríntios 1,8. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Antes, porém, esses instrumentos devem ser tratados, forjados, pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Essa é a vida de Davi. Então tem gente que lê só a época que Davi era rei, esquecendo que grande parte da vida dele foi de perseguição, de luta, foi de vale, foi de caverna, foi de cova, foi de fortaleza, de adulão. Então é bom a gente fazer essa reflexão nessa aula, para saber que a vida da gente não é um mar de rosas, que a gente passa por vales, mas o importante é ficar no centro da vontade de Deus, porque o Senhor te protege, te guarda e te sustenta. Amém? Que você tenha uma aula abençoadíssima. E eu quero te convidar para você participar da nossa aula de capacitação, todo sábado, das 16 às 17h30, na Assembleia de Deus de Campinas, na rua Pastor Cícero Canuto de Lima, números 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Acesse o nosso site, é o www.professoralberto.com.br. Dê um positivinho aí no nosso vídeo e compartilha para que mais pessoas possam trabalhar esse tema, fazer essa reflexão. Isso é bênção na vida das pessoas, tá bom? Fique na paz do Senhor.